Roger. Come on. Hurry up. Come on. Come on. Come on. Come on. Hurry up. Come on. Hurry up. Come on. E aí, rapaziada, tudo bem? Bom, espero que sim. Eu sou o Roche e por muitos anos eu vi diversas pessoas criticando e dizendo que Resident Evil 5 foi o pior da franquia. Durante muito tempo eu joguei Resident Evil 5 e zerei de todas as formas possíveis. Bom, eu zerei só de pistola, zerei só com armas iniciais e, tipo, dei umas armas apelonas e enfim. O negócio andava pra zerar no soco, né? Eu impunha um desafio toda vez que eu ia rejogar o jogo. E sinceramente esse jogo só me traz nostalgia mesmo. Mas estamos aqui para analisar o jogo por completo e falar sobre minha opinião. Bom, antes eu vou dar uma breve resumão sobre o jogo, né? Sobre a história do game. E lembrando também que é minha opinião, minha experiência de jogo. Enfim, se vocês discordarem ou concordarem, né? Deixa aí nos comentários, vai. O grande ponto alto do Resident Evil 5 é seu enredo. Justamente o ponto mais fraco do seu antecessor. O Resident Evil 5 foi concebido pela Capcom para iniciar o arco iniciado em 1996 com Resident Evil 1. Para isso acontecer, a empresa trouxe até mesmo o Ozell Spencer para o jogo, grande fundador da Umbrella, que nunca tinha aparecido em nenhuma cena de in-game até então. E junto de sua aparição vieram algumas explicações sobre o Projeto W e os poderes de Wesker, e também todos os planos de Spencer, que praticamente planejava usar a Umbrella como uma fachada para sustentar suas pesquisas, aquelas pesquisas malucas dele. Ele queria praticamente conceder a vida eterna, sabe? Tipo, dando um status de Deus para ele. Ele seria tipo um Deus para uma nova raça de super-humanos, né? Que seriam representados pelo desenvolvimento do Projeto W. Assim que ele revela seus verdadeiros planos para o Wesker, o vilão acaba não admitindo tal ato do velho. Praticamente dá uma mãozada nele e mata o velho. O Wesker, ele era muito orgulhoso, também poderoso, inteligente, pra ser tipo uma mera peça nos planos do Spencer. Mas aí ele resolve tomar os planos do Spencer para si mesmo. E aí ele decide que ele deveria ser o deus para uma raça de novos super-humanos, enfim. Só mudou o personagem. Bom, tudo é absolutamente bem encaixado no enredo de Resident Evil 5. E o jogo só não merece ganhar uma nota 10 nesse quesito porque uma enorme e estúpida polêmica entrou em cena. E acabou fazendo com que a Capcom fizesse mudanças substanciais no jogo. A princípio, o Chris teria como parceiro o grande Burry Burton, o lendário e ex-membro da STARS que acompanharia o Chris em sua batalha contra o Wesker. E também em sua busca de resposta pela suposta morte da Jill. E, cara, o resultado disso seria o melhor possível. Teríamos o fim do arco do Wesker, possivelmente com o Chris e Burry e Jill colocando um ponto final na vida do Wesker, né? E cara, seria tipo um final perfeito, né? Cara, o jogo é muito criticado e sinceramente não consigo entender pela maioria dos players não ter curtido o jogo. Entendo que ele abandona aquele quesito de que faz o Resident Evil ter um pouco mais de graça, né? Que é um jogo mais focado no terror, né? No suspense também. E de fazer as pessoas terem medo. Isso aqui eu realmente não vou falar que é mentira, porque o jogo parece mais um jogo do 007. Nessa parte eles cagaram mesmo, né? Mas acho que isso não é o suficiente para fazer o jogo não ser bom. Ele tem como um dos melhores vilões do Resident Evil, que é o Albert Wesker. Que, cara, vamos falar a verdade, né? O personagem ficou surreal. Eles realmente mandaram bem nos personagens. Focaram bastante também no conceito de multijogador, tendo a opção de tela dividida, que até que foi uma boa sacada. Entretanto, apesar disso, realmente diminui o terror do jogo, né? Mas acabou que novas situações foram criadas pensando na ação cooperativa, seja ela com um amigo ou com a IA, né, que seria a máquina, que é horrível. E é justamente essa ação cooperativa que introduz Resident Evil de forma definida na franquia a possibilidade de ultrapassar os desafios do jogo ao lado de um amigo, ou até mesmo jogando contra outra pessoa através da rede PSN ou Xbox Live. É inegável que a diversão é muito maior dessa forma cooperativa. O único problema é que se você não tiver nenhum amigo para jogar junto, acaba tendo ao seu lado a máquina controlando a Sheva. Ela praticamente faz tudo errado, gasta bala desnecessária, corre pra morte, gasta os itens de cura em momentos desnecessários, enfim, uma completa bagunça. Mas ele acaba realmente com aquele ar de estar sozinho no jogo. Como nos jogos anteriores, ele segue o padrão de inventário implementando algumas coisas a mais. Eu preciso que vocês entendam que para mim falar desse jogo, eu preciso citar os outros jogos. Embora eu queira focar especificamente nesse, a franquia é tão grande que é quase impossível não trazer essa comparação com os outros jogos. Mas o Resident Evil 5 não é nem de longe o pior. Claro que também não é um dos melhores, mas ele não é tão ruim como as pessoas dizem por aí. Ao menos ele não consegue ser tão ruim quanto o Resident Evil 6, sério. Esse sim é o pior Resident Evil que eu já joguei. Mas bom, isso é história pra outro vídeo. Visualmente, Resident Evil 5 era um dos jogos mais bonitos de sua época. E é até considerado melhor graficamente do que seu sucessor, Resident Evil 6, que foi lançado 4 anos depois. A verdade é que não tem mesmo como negar que os visuais de Resident Evil 5 são incríveis. Os cenários apresentam belos elementos e os personagens e inimigos são muito bons diante da sua época. Outro recurso que Resident Evil também usou implementando em Gears of War, né, foi a Live Item Screen. Pela primeira vez,
Em um jogo numerado da franquia, a tela de seleção de itens e as armas não pausava o jogo. Era em tempo real durante a ação, algo que faz todo sentido pensando no que se trata de um jogo focado quase que 100% na ação. Ao contrário dos demais recursos, essa foi uma boa adição a Resident Evil 5, que ajudou a deixar o jogo mais dinâmico. Algo que a princípio não agradou todo mundo, mas hoje em dia é uma tendência que dificilmente deixará de ser presente. Até porque os jogos da franquia que se sucederam após o Resident Evil 5 também tem a Live Item Screen, mesmo que tenham sido remodelados, tentando evoluir praticamente tudo que está presente em RE4. Resident Evil 5 apresentou um modo mercenário, melhorando o que é considerado por grande parte dos jogadores como o melhor mercenário de Resident Evil. Que o mercenário do seu antecessor, em Resident Evil 5 o modo ganhou cenários que foram melhor pensados e aparece em grande quantidade e variedade. O sistema de mercenários do jogo que permite uma maior variedade de combinações, um grande número de personagens, cada um com suas armas e características bem definidas e que se adaptam a diferentes estilos de jogador. Os fãs do modo se multiplicaram, principalmente com o suporte ao co-op online, que dá ainda mais dinâmica e aguça o lado competitivo do modo. Para quem curte esse estilo de jogo, o mercenário de Resident Evil 5 é um prato cheio de opções, muito bem pensado e executado, é bastante desafiador. Até para quem não gosta muito desse modo, como eu, o mercenário de Resident Evil 5 é bem interessante e pode ajudar o jogador a desenvolver técnicas e velocidade para enfrentar de forma mais fácil os desafios da campanha principal. Bom, entre erros e acertos, o saldo de Resident Evil 5 é muito mais positivo do que negativo. Ele dá liberdade e dá ação desmedida. O jogo ainda invoca as origens da franquia graças a seu enredo muito bem amarrado. A presença de Chris Redfield, Albert Wesker, Jill Valentine, Ozzy Spencer e referências a Umbrella fazem com que esse jogo seja o mais parrudo de enredo em toda a franquia. Se por um lado o jogo falha ao apresentar conteúdos essenciais como deve ser pago, por outro ele oferece 2 capítulos extras, que mesmo sendo pagos, acrescentam muito ao jogo e dão a maior profundidade ao enredo. Além disso, o Resident Evil 5 tem uma infinidade de possibilidades e horas de diversão com o modo Mercenários e com o co-op online e o offline, e fazendo também com que o Resident Evil entrasse de vez na era moderna dos jogos com seu competente sistema multiplayer, cooperativo e competitivo. Enfim, essa é a minha opinião. Eu acho Resident Evil 5 um jogo bem incrível, eu joguei bastante ele, muito mesmo. Como eu disse, já zerei de várias formas. E acho que é um jogo que vale a pena jogar. Apesar do fato dele ser um jogo mais de ação do que de terror em si, ele acaba sendo bem legal e divertido. Ainda mais com alguém que você possa jogar, né? Um parceiro, porque pelo amor de Deus, não inventa de jogar com a IA, com a máquina, porque ela é terrível mesmo. Bom, o vídeo foi esse, eu espero que tenham gostado de verdade e até a próxima. Fui.